porque eles estavam agindo de forma fraudulenta. Eles estavam utilizando de fraude para conseguir os leads. E, de fato, é uma verdade. Olá, hoje eu vou falar sobre a pré-sale de cookies. Será que a pré-sale de cookies é inofensiva? Será que a nossa pré-sale de cookies pode nos deixar em apuros? É o que a gente vamos ver hoje. Eu me chamo Elaine Vilar, sou mentora de afiliados e ensino aos afiliados a trabalhar com lançamentos. Vamos lá. A nossa pré-sale de cookies é uma pré-sale maravilhosa, né? Aos nossos olhos. Então, é uma pré-sale ali que não gasta muito tempo da pessoa, a pessoa é induzida a passar para uma outra página. E é aí onde o problema acontece. Nos Estados Unidos, a pré-sale de cookies ela não é bem vista. Nos Estados Unidos, a pré-sale de cookies ela é considerada como cookies to fins, onde você captura a pessoa, aquela pessoa fica com o cookie marcado no computador dela sem o consentimento dela. Vou mostrar para vocês como esse crime se caracteriza. Tá? Vamos lá aqui na minha telinha. Vamos aqui entender um pouquinho como funciona esse cookie stuffing, tá? Aqui ele fala na rede mundial de computadores, o cookie stuffing, também conhecido como cookie dropping, é uma técnica de marketing de afiliados em que, após uma visita a um site, um usuário visitante recebe um cookie de terceiros a partir de um site não relacionado ao que foi visitado, geralmente sem que o usuário perceba. Se o usuário visitar depois o site de destino e complementar uma transação qualificativa com uma compra, o praticante do cookie stuffing, recebe uma comissão do responsável pelo site de destino. O que que acontece, gente? A gente criou a Pré-sale de cookies e é uma Pré-sale maravilhosa, né? É uma página ponto, para quem não sabe o que é Pré-sale. A Pré-sale é uma página ponto. Só que quando a gente faz a Pré-sale de cookies, a gente tem a intenção de que a pessoa passe para a página do produtor. Só que o que a gente põe dentro daquela nossa janelinha de cookies não é exatamente isso. A gente não fala isso, né? Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho uma pré-sale de cookies de um lançamento que eu fiz. E aqui, ó, na nossa janelinha de cookies, ele diz o seguinte. Deixa eu dar um para ele. Pronto. Apareceu aqui minha janelinha de cookie no inglês, tudo bonitinho. Vamos traduzir, né? Que misericórdia. Vamos lá. Traduzir aqui para português e ele fala: Nós protegemos a sua privacidade. Usamos cookie para que o nosso site tenha uma boa aparência e seja fácil de usar. Eles também nos ajudam a entender o que funciona no site, para que possamos melhorá-lo ao longo do tempo. Avaliar anúncios proporcionar uma experiência melhor. Mas não é isso que a gente realmente quer, né? E não é isso que o nosso site faz. E aqui, onde ele clicar, seja no X, seja no fechar e seja no aceitar, ele está sendo cucado sem ele saber. Ele vai ser redirecionado para a página que, de fato, ele gostaria de estar, mas sem saber que ele está ficando cucado ali, tá? E assim, ele vai fechar aqui porque ele acha que ele vai continuar nessa página. Ou ele fecha aqui porque ele acha que ele vai ficar nessa página, sem estar sendo cucado, né? Ele aceita porque ele quer ir para a página, mas sem saber que ele está sendo cucado. Que por trás, né, desses botões existem um link, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó. Fechei e automaticamente ele vai para a página de destino, tá? Aqui já mudou um pouco, porque que foi um lançamento que eu fiz lá em maio, mas ele foi para a página de destino, ou seja, a página que ele gostaria de estar. Então, ele é enganado quando ele fecha o X. Ele é enganado quando ele clica em aceitar. E ele é enganado quando ele clica em negar. Isso se caracteriza em costumes. A gente está enganando as pessoas, tá? Então, o que aconteceu lá em meados de abril, final de abril, início de maio? Uma galera estava fazendo o lançamento estava indo de vento em popa, e os brasileiros começaram a se destacar nesse lançamento. Então, eles foram buscar o que é que estava acontecendo, né? Porque os lançamentos lá fora, principalmente os lançamentos americanos, eles trabalham muito com e-mail marketing, eles trabalham muito com estratégias orgânicas. Então, chegaram os brasileiros trabalhando no Google e até aí tudo bem, eles aceitaram. Só que, de uma hora para outra, os brasileiros começaram a se destacar demais. E o que está acontecendo? Porque eles conseguem tantos leads e a gente não, né? Vamos averiguar. Eu não peguei aqui, mas justamente nesse lançamento, quando eles mandaram um e-mail para a galera falando que eles estavam sendo excluídos do programa de afiliados porque eles estavam agindo de forma fraudulenta. Eles estavam utilizando de fraude para conseguir os leads. E, de fato, é uma verdade. E, de fato, é uma verdade. Né? Então, isso caiu como uma bomba. Teve gente que investiu 9, 12 mil, 15, 20 mil nesse lançamento. E eles já estavam com lucro de 35 mil, 40 mil, 50 mil.
nesses lançamentos. Então, assim, perderam dinheiro. Mas será que eles estavam certo ou que eles estavam errados? O que acontece é o seguinte: quando eles começaram o lançamento, eles me alegaram, os meus mentorados, né? Eu falo pelos meus mentorados, porque eu sempre oriento, gente, printa tudo, printa a regra, printa tudo, porque depois vocês têm como brigar. O que eles me alegaram é que não tinha essas regras lá, que não poderiam trabalhar com a Precel e cookies. Tá? Hoje, alguns lançamentos já vêm falando para gente que a gente não pode utilizar uma Precel com banner contendo o nosso link. Exatamente isso. Pop-up, tá? A Bracel com a pop-up ainda é aceitável. Eu vi aqui, eu sempre busco entender, sabe, gente, o que é que está acontecendo. Aqui, ó, quando fala pop-ups, tá vendo? Os pop-ups são, na verdade, um método de Cookstuff ainda aceito por algumas redes de afiliado, tá? O pop-up consegue fazer com que os visitantes do seu site de publish forçadamente cheguem até o site do anunciante. Claro, inserindo o cookie. O lugar mais comum para encontrá-los é um site de review onde o afiliado avalia o produto, tá? Aí ele fala aqui, ó, este é provavelmente a forma mais leve de Cookstuff, mas ainda assim representa nada mais, nada menos do que a sua pura prática. Este método pode ser frustrado pela utilização de software de bloqueio de pop-up. Então, assim, é aceitável, mas a gente também pode perder. Entendeu? Então, assim, vocês entenderem o que está por trás de tudo, entenderem como funciona, é a forma mais eficaz de vocês não saírem no prejuízo, tá? Aqui ainda fala um pouco sobre o iframe, tá? O iframe e frames. Eu gostava muito de utilizar o iframe quando eu fazia lançamentos Latam, meio de funil. Por quê? Meio de funil é uma coisa mais complexa, depois eu venho aqui explicar sobre o lançamento em meio de funil. Então, eu gostava. E aí, hoje em dia, a gente não utiliza muito mais, mas depois eu explico como funciona. Então, quando a gente faz a pressão de cookies, a gente está caindo nisso aqui. Recentemente, a filha de quem? De Bill Gates, gente. A filha de Bill Gates caiu na prática do cookies. Tá? Então, foi um alarde geral, né? Todo mundo, nossa, a filha de Bill Gates, né? Logo a filha de Bill Gates, ela caiu nessa questão do cookies, tá? Então, a gente precisa prestar atenção e saber o que a gente está fazendo, para que a gente não perca lá na frente. Eu falo, afiliado, tudo envolve dinheiro. A gente trabalha com tráfego, a gente trabalha investindo dinheiro, a gente investe tempo, né? Mas tempo a gente se ajeita. Mas perder dinheiro, eu acho que não é o mais legal. Então, eu estou orientando sempre aos meus mentorados não trabalharem mais com a pré-sale de curso. E aí, Elaine, o que é que eu vou fazer agora, tá? Então, vamos lá. Você pode trabalhar de uma outra forma. Você pode trabalhar com a pré-sale de curso, mas falando a verdade, sabe? Falando aqui, ao invés de todas essas balelas aqui, a gente falar que aqui é um site de parceiro afiliado e que, ao aceitar, essa pessoa será redirecionada para a página oficial do produtor. Não tem o que fazer. Ou você trabalha assim, ou você trabalha reto, ou você vai perder lá na frente. Você pode também trabalhar com aquelas processos que a gente trabalhava antigamente, as processos de bandeira, né? Diga de onde você está acessando o site, né? Mas deixa claro no final da página, não sei se essa aqui tem, que eu peguei só para no final da página, que você é um afiliado, tá? Você não é o produtor. Olha, isso aqui não tem. Mas geralmente coloco, peço para o Danilo ele faz minhas páginas, para que ele coloque a política de privacidade, o disclaimer, e nessa política de privacidade deixar claro que eu sou um afiliado. Então, quando a gente deixa claro que a gente é uma afiliada, a gente não está enganando a pessoa. Mas quando a gente não deixa isso claro, aí a gente vai cair nessa prática. E aí vamos perder dinheiro. Aqui é uma outra pré-sale, tá? E aí sim, agora nessa pré-sale não tem custos. E aqui, ó, tá vendo? Visite o site oficial. Visite o oficial website. Tá vendo? Então eles já estão cientes de que aqui é um site parceiro e não o oficial aí do produtor. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver essa aqui. Pronto. Essa aqui já tem, ó, os termos e uso de política de privacidade. Tá vendo? Então ele fala aqui, ele fala do meu site, ele fala que eu sou aqui, ó, tá vendo? Meu site. Ele fala que de fato eu sou uma afiliada que estou trabalhando nesse lançamento. Outra coisa também, esse lançamento, quando eu utilizei essa pré-sale aqui, eu enviei essa página para a gerente do lançamento e ela me autorizou, tá? Então, se ela me deu a autorização dela, ok. Mas se eles não autorizam, não façam, porque vocês irão perder dinheiro, tá joia? Então é isso, eu queria vir aqui mostrar para vocês que a pré-sale de cursos, nos lançamentos principalmente,
gringa, Estados Unidos, algumas pessoas estão sendo prejudicadas porque lá existe essa regra do Cook-Stoffens e lá é considerado crime, é fraude. Para vocês terem uma noção, é essa galera que foi prejudicada, né? Mas, tipo assim, é uma coisa que eles estavam fazendo errado. Eles buscaram advogados lá fora. E nenhum quiseram representar. Por quê? Porque isso é grave lá fora. É sério. E eles sabiam que eles estavam errados. Para vocês terem uma noção do quanto é errado fazer isso aqui. Tá joia? Mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claro para vocês aí essa questão e que vocês façam agora da maneira correta, da forma que precisa ser feito. Vamos trabalhar certo para termos o retorno que a gente gostaria, não é isso? Tá bom? Não vamos ser aquele brasileiro que gosta de ganhar vantagem. Vamos fazer o que é correto para continuarmos com as portas abertas sempre que a gente precisar fazer, quiser fazer, encontrar aí um lançamento. Tá joia? É isso. Cheiro e até o próximo vídeo.